Olá! Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso curso Visão Panorâmica da Bíblia. Nós temos feito um percurso histórico no Antigo Testamento para conhecermos a história do povo de Deus, do povo de Israel. E nós vimos ao longo dessa visão panorâmica que livros como o de Levítico e o de Deuteronômio são livros que não têm movimentos históricos. E nós começamos a estudar os livros poéticos e percebemos que, da mesma forma, esses livros, que são o livro de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes e Cantares de Salomão, são livros que também não têm movimento histórico. Na nossa última aula, nós estudamos sobre o livro de Jó e vimos a importância que aquele livro tem para que nós percebamos que em inúmeros momentos da nossa vida, por conta de algum propósito de Deus, mesmo que estejamos justificados diante da presença de Deus, nós podemos ainda assim passar por dificuldades e por tribulações. Mas devemos seguir o exemplo de Jó e permanecermos fiéis a Deus. Na nossa aula de hoje, nós estudaremos sobre o livro de Salmos e de Provérbios. O livro de Salmo é um livro que vai simplesmente demonstrar o louvor dos servos de Deus. Louvor que demonstra uma gratidão, uma alegria por servir a Deus, um amor intenso à lei de Deus, mas também, ao mesmo tempo, é um livro que vai mostrar o interior dos servos de Deus, seus momentos de angústia, seus momentos de tristeza, os momentos que esse servo sente-se perseguido, os momentos que ele sente-se devastado pelo pecado. Então, esses salmos são canções, na verdade, de adoração ao nome do Senhor. É comum que esse livro seja dividido em 5 grandes momentos. O livro 1, esses 5 momentos são divididos em livros, no caso, 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o 2 do 42 ao 72, o 3 do 73 ao 89, o 4 do 90 ao 106 e o Salmo 107, do Salmo 107 ao Salmo 150 é o livro 5. Na verdade, esse livro tem uma série de temas diferentes, mas o motivo primordial, já mencionado aqui, é o louvor a Deus. Esse livro pode ser considerado o inário do povo de Israel. A história desse povo que nós vimos ao longo das nossas aulas anteriores, ela é relembrada, é recontada por meio de muitos desses salmos. Esses salmos, eles refletem toda a sorte de emoções dos seres humanos e servem, portanto, para expressar as dores e as alegrias desses seres humanos, os seus momentos de grande depressão e momentos de grande júbilo. Os salmos, por conta disso, têm servido de base aos inários cristãos e foram cânticos para o povo de Israel. Em vários momentos das nossas vidas, nós sempre desejamos a leitura dos salmos. Em algum momento, se estamos muito felizes, nós desejamos adorar ao Senhor e demonstrar a Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Em alguns momentos de muita angústia, nós buscamos nesses salmos
um certo consolo para as nossas dores. 2/3 dos salmos, nós temos 150 salmos, né? Portanto, 100 salmos nós conhecemos os autores. Desses 100 salmos, 73 foram escritos por Davi. Asaf, que era um dos músicos da corte de Davi, escreveu 12 salmos. 10 foram escritos pelo livro de Coré. Um foi identificado como sendo de Salomão e outro como sendo de Moisés. A grande maioria desses salmos foi escrita num período de 100 anos, que vai do ano 1030 a 930 antes de Cristo. Enquanto o Espírito Santo ia inspirando os servos do Senhor a compor esses salmos, eles iam sendo organizados em coletâneas. E ao final, Deus direcionou por meio do Espírito Santo ao servo dele, e tudo indica, o entendimento dos estudiosos é que essa pessoa foi Esdras. A ele Deus deu a sabedoria e a inspiração para efetivamente escolher os salmos que fariam parte do cânon, né, da Bíblia Sagrada, ou seja, esses salmos que nós conhecemos hoje, que estão presentes nas nossas Bíblias. Um salmo, portanto, por tudo que nós temos dito até aqui, é uma oração que é cantada e pode ser acompanhado, inclusive, por instrumentos musicais. Nos Salmos, nós encontramos, portanto, o coração da religião do Antigo Testamento, ou seja, o coração da história, dos acontecimentos do povo de Deus, do povo de Israel. Os Salmos fazem uma referência à criação, à história do povo de Deus, à lei, à profecia e à sabedoria. Eles formam, então, uma coleção de hinos e de orações que abrangem todos os aspectos das nossas vidas. O nosso louvor, a nossa alegria, o nosso sentimento de sermos tentados e de sermos perseguidos, os nossos momentos de angústia e de libertação, os momentos em que nós necessitamos de confessar as nossas mazelas diante de Deus, de lamentar as nossas misérias, e também os nossos momentos de pedirmos a Deus aquilo que necessitamos, mas também de oferecer a Ele todo o nosso louvor e a nossa gratidão. E eu gostaria de finalizar esse momento aqui com a leitura de alguns versículos, a partir do versículo 97 do Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. E esse salmo dá uma ênfase muito grande à lei do Senhor, ao amor a essa lei e ao desejo do salmista de ter essa lei gravada no coração para não pecar contra o Senhor. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os mais velhos, porque guardo os teus juízos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos,
porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então nós observamos aqui um amor intenso que o salmista tinha por esta lei do Senhor. E agora nós já passaremos para o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que deve ser lido todos os dias das nossas vidas, porque é um livro que nos ensina a nos relacionar bem conosco, com o nosso próximo e com Deus. Nesse livro, Deus nos orienta a nos comportar nas mais diversas situações das nossas vidas. O propósito desse livro está muito bem registrado no primeiro capítulo e é este objetivo que eu gostaria de deixar bem claro. Por que é que o livro de Provérbios foi escrito? O que deseja esse livro? Olha, esse livro foi escrito para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens entendimento e bom siso. Bom entendimento, né? Que significa isso? Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Então, o livro de Provérbios foi escrito para que nós fôssemos mais instruídos, inclusive sendo jovens, para dar a nós sabedoria, para nos dar entendimento. Para isso, ele foi, então, escrito. O esboço geral desse livro se dá da seguinte forma. Do capítulo 1 ao 4, nós temos um elogio da sabedoria. Do 5 ao 7, palavras contra o adultério e outros pecados. Do 8 ao 9, Deus dizendo o quanto ama a sabedoria. Do 10 ao 29, há ensinos de Salomão acerca da sabedoria e da piedade. E os versículos 30, os capítulos 30 e 31, a coletânea de Provérbios, e a partir do versículo 10 do capítulo 31, aquele texto conhecidíssimo sobre a mulher sábia. Esse livro, então, nos ensina a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não é aquela adquirida por meio de livros e por meio de estudos, mas essa sabedoria é aquela que vem diretamente de Deus e que nos faz demonstrar essa sabedoria por meio da nossa conduta, do nosso modo de ser, do nosso modo de falar, do nosso modo de tratar as pessoas. Um provérbio é uma frase curta, mas que ao mesmo tempo enuncia, proclama verdades que são profundas e muito importantes. Um provérbio são palavras sábias e concisas que podem governar as nossas vidas. Esse livro foi escrito para nos levar à sabedoria e, por conta disso, a uma vida disciplinada. Salomão está convencido
de que a verdadeira sabedoria começa com a correta relação que temos com Deus. A maior parte desse livro foi escrita por Salomão. O livro fala de sua autoria, assim como lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, versículo 29 até o 32, fala da sabedoria de Salomão e dos seus escritos. A data provável do livro é cerca de 950 a.C. Os dois últimos capítulos foram escritos por Agur e pelo rei Lemuel. Um provérbio consegue expressar numa frase curta uma verdade que ilumina um acontecimento, um comportamento, uma observação. Sua finalidade sempre é ensinar e orientar-nos para que nós tenhamos uma vida melhor e que tenhamos uma vida tranquila, com o sentimento de bem-estar. Encontramos nesse livro a sabedoria popular do tempo em que ele foi escrito, mas essa sabedoria, ela serve para todo o tempo histórico, porque é uma sabedoria que se encontra quando se tem uma comunhão com Deus. É um livro, então, que ensina o povo a viver bem. Por isso, as palavras que mais se destacam nesses livros são sábio, sabedoria, conhecimento, entendimento, e tudo isso pode ser alcançado por meio do temor ao Senhor. Esse livro vai nos ensinar que existem crianças tolas e sábias, jovens tolos e sábios, homens tolos e sábios, mulheres tolas e sábias, reis tolos e sábios, anciãos tolos e sábios. A sabedoria está, então, no modo como nós vivemos e o modo que nós vivemos, ensinado por Deus, vivido da perspectiva de Deus, é vivido dessa forma por conta do temor que temos a Deus. O livro fala de duas sabedorias distintas. No primeiro momento, é uma religião que é prática. Uma religião que é vivida na prática. Eu demonstro minha retidão, a minha inteligência, a minha qualidade humana pelo modo que eu vivo. Esse deve ser o nosso alvo. E a outra sabedoria é a sabedoria personificada como soberana, que ajuda a Jeová em sua criação e foi a diretora de todos os negócios dos homens, como nós vemos nessa descrição da sabedoria do capítulo 1 ao capítulo 9. E para finalizar esse livro, eu gostaria de ler aqui no capítulo 3 acerca do momento em que diz que como é feliz e bem-aventurado um homem que encontra a sabedoria. A Bíblia nos diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore de vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. Eu imagino que a coisa mais importante da nossa vida deve ser buscarmos
buscarmos a sabedoria segundo o entendimento de Deus, porque ela nos faz ter longos anos de vida e cheios de paz. Até a próxima, para nós finalizarmos os livros poéticos.